Graça e paz, irmãos e irmãs. Embora de modo virtual, é uma grande alegria para mim estar com vocês na Capela do Servo de Cristo. Eu sou Luiz Felipe Xavier, sou casado com a Thaís, pai da Anne e do Bernardo, e pastor na Igreja Batista da Redenção, a RED, aqui em BH, onde moro. Sou também um dos professores deste seminário, o que muito me honra. O texto que quero compartilhar com vocês hoje é João 13, de 1 a 17. Jesus está no cenáculo despedindo-se dos seus discípulos, a quem lava os pés. Este gesto comunica algumas virtudes a serem imitadas por aqueles discípulos lá e por nós aqui. Pergunta: o que nos impede de imitar a Jesus hoje? Considerando o nosso texto, poderíamos destacar 3 impeditivos. Primeiro, o orgulho, o pensar sobre nós além do que convém. Segundo, o individualismo, o pensar somente na nossa satisfação pessoal. E terceiro, a autonomia, o pensar que só a nossa vontade deve ser feita. Tendo isso em mente, eu gostaria de te convidar a ler o texto comigo. Enquanto o leio, ele aparecerá aí na sua tela. João 13, de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu gostaria de propor que, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a imitá-lo em tudo. Na mensagem de hoje, consideraremos 3 virtudes de Jesus que o Espírito Santo deseja nos levar
a imitar. A primeira virtude é a auto-humilhação, do verso 1 ao 5. João começa o capítulo 13 de forma solene. A festa da Páscoa se aproxima, a hora de Jesus é chegada e o seu amor pelos seus é levado à plenitude. Jesus é aquele que revela o amor do Pai. É quinta-feira, dia da preparação, e Jesus faz uma ceia de despedida. A essa altura, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. No momento em que o jantar está sendo servido, Jesus faz algo absolutamente inusitado. Enquanto os discípulos estão reclinados em almofadas, apoiados em seu braço esquerdo, Jesus se levanta da mesa. Ele tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Ele deixa a posição de senhor e assume a posição de servo. Tendo feito isso, Jesus derrama água em uma bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele se auto-humilha. Assim como Jesus se auto-humilhou, nós somos chamados a nos auto-humilhar também. Isso só será possível se nos submetermos à ação do Espírito Santo em nós e nos esvaziarmos de nós mesmos. Como não é natural, este esvaziamento precisa ser intencional. Logo, Jesus nos chama à conversão. Ele nos chama do orgulho à auto-humilhação. A segunda virtude é o serviço, do verso 6 ao verso 11. O texto segue e Jesus se coloca aos pés de Simão Pedro. Este lhe pergunta: Senhor, vais lavar os meus pés? A dúvida é legítima, pois o Senhor não poderia fazer o trabalho do servo, o que seria uma grande humilhação. Acerca disso, Johann Konings comenta, abre aspas, de fato, para quem pensa em termos de hierarquia, o mundo acaba quando o superior se torna inferior. Fecha aspas. Jesus responde a Pedro: Você não compreende agora o que estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Este mais tarde é logo em seguida, quando Jesus explicará tudo a todos. Assim, Pedro entenderá tanto a missão de Jesus, que é a doação da própria vida, quanto o estilo de vida dos seus discípulos, que é o serviço ao próximo. O diálogo continua e Pedro exclama: Não, nunca lavarás os meus pés. Ao que parece, ele não deseja para si a virtude que Jesus está comunicando, o serviço radical. Assim sendo, se Jesus não lavar os seus pés, Pedro não se sentirá obrigado a lavar os pés de ninguém. Jesus diz a Pedro: Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Ter parte é a terminologia bíblica para falar da herança. No Antigo Testamento é a terra prometida e em João é a vida eterna. O conhecimento de Deus, conforme vemos em João 17:3. Ambos, a terra prometida e a vida eterna, remetem à salvação. Novamente, Konings comenta, abre aspas, não é possível comungar da vida do Filho sem aceitar sua lógica de serviço radical. Fecha aspas. Pedro mais uma vez exclama: Então, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro exagera porque pensa em termos de purificação, não de serviço. Jesus afirma a Pedro: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu coração está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. É uma referência a Judas. Ou seja, conforme João 15:3,
Quem já foi purificado gratuitamente pela palavra de Jesus, ilustrada pelo banho, deve praticar o serviço radical, ilustrado pelo lava-pés. E aqui um detalhe nos chama a atenção. Jesus lava até os pés de Judas, aquele que o trairá. Assim como Jesus serviu, nós somos chamados a servir também. Isso só será possível se nos submetermos à ação do Espírito Santo em nós e abandonarmos a lógica da hierarquia. É importante deixar claro que o serviço é a todos, bons e maus, amigos e inimigos. Então, Jesus nos chama à conversão. Ele nos chama do individualismo ao serviço. A terceira e última virtude é a obediência, do verso 12 ao 17. Tendo lavado os pés dos seus discípulos, Jesus veste a capa e volta à mesa. Ele pergunta a todos: vocês entendem o que eu fiz? Sem resposta, Jesus passa a explicação do seu gesto. Em síntese, o que ele ensina é o seguinte: se ele, sendo mestre e senhor, lavou os pés dos seus discípulos, estes, imitando seu exemplo, devem lavar os pés uns dos outros e de todo mundo. Isto é, por amor, os discípulos devem servir radicalmente. É interessante que antes do imperativo, façam como eu lhes fiz, há um indicativo: eu lhes dei o exemplo. Por fim, Jesus declara que quem pratica as suas palavras é feliz. Observe que a ênfase está em quem pratica, não em quem apenas sabe ou conhece. O obediente é um bem-aventurado. Ele é feliz, é bem-aventurado na profundidade da consciência e não na superficialidade do sentimento. Assim como Jesus obedeceu, nós somos chamados a obedecer também. Isso só será possível se nos submetermos à ação do Espírito Santo e praticarmos as palavras de Jesus. Essa prática nos purifica, como já vimos, e nos torna felizes. Que grande bênção! Consequentemente, Jesus nos chama à conversão. Ele nos chama da autonomia à obediência. Portanto, irmãos e irmãs, é neste mundo marcado por orgulho, por individualismo e por autonomia que nós somos chamados a seguir e a imitar Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ao invés de pensarmos sobre nós além do que convém, pratiquemos a auto-humilhação. Ao invés de pensarmos somente na nossa satisfação pessoal, pratiquemos o serviço. Ao invés de pensarmos que só a nossa vontade deve ser feita, pratiquemos a obediência. No seguir e no imitar a Jesus está o sentido da nossa vida. A minha oração por mim, por você, por todos nós, é que o Espírito Santo nos leve a essa imitação. Deus te abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.